Olá, tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer em linhas gerais o pensamento do filósofo francês Michel Foucault. Bom, hoje em dia está bastante comum a gente ouvir falar a respeito desse novo normal, situações que a pandemia tem nos desafiado a tentar se redescobrir e criar novas rotinas. Essa discussão sobre o novo normal, apesar de ser bastante interessante e pertinente, não é o objetivo da aula de hoje, mas eu começo por ela porque se a gente está falando de um novo normal, a gente está pressupondo de algum modo que existia um normal. Existia algo até pouco tempo atrás que a gente considerava como tão normal a ponto de sequer se questionar a respeito de que será que também esse normal não foi novo em algum dia? Será que este normal também não foi criado de acordo com determinada situação, como o caso que a gente tem e está vivendo nos últimos dias? Então, é a partir desse questionamento que Michel Foucault foi, numa investigação histórica, arqueológica, como o próprio autor definia, numa busca a respeito do que deu base para aquilo que a gente chama ou chamava de normal, para entender não só a sua origem, mas, sobretudo, o porquê de sua criação. Qual o objetivo de se estabelecer um padrão de comportamentos que foi assimilado de tal modo que passou a se chamar normal. Inclusive, nesse sentido, se a gente passar a olhar um pouco mais para trás e observar a transição do nascimento, na verdade, disso que a gente chama como normal, transição da Idade Média, que tinha um padrão de comportamento bastante diferente do nosso, para o início da modernidade, e aqui eu não me refiro ao início da modernidade, me valendo simplesmente dos modos de transição ou de produção, como definiu Marx, a partir do nascimento do capitalismo, por exemplo, isso ali, né, em meados do século XV, XVI, mas me alongando nessa transição e pensando no século XVIII. Então, quando eu falar de Idade Média aqui, eu estou pensando na extensão do período medieval, incluindo até meados ali do século XVIII, por uma questão muito simples. O dia a dia e a rotina das pessoas era mais ou menos o mesmo até então. Foi depois do século XVIII, a partir de um elemento específico, que não foi necessariamente o nascimento do capitalismo, isso na visão, né, naturalmente, de alguns autores, como por exemplo o caso de Michel Foucault, é que com o século XVIII a gente tem uma mudança efetiva na vida das pessoas e ali sim a modernidade dá as suas caras. Não quer dizer que ela não havia, né, não tinham implicações antes, mas é no século XVIII que efetivamente ela age e muda a interação das pessoas naquilo que seria, então, um novo jeito de se comportar. Então, vamos pensar assim, ó. A gente está falando de uma Idade Média estendida que facilmente passa de 1000 anos. Então, imagina uma sociedade ocidental, europeia, com mais de 1000 anos de tradições e de comportamentos estabelecidos. Então, é muito tempo. São muitas gerações e é um normal muito estabelecido para todas as pessoas. A questão é, o que é que aconteceu para que rapidamente, e quando eu falo rapidamente aqui é questão de uma única geração, e essa é a investigação histórica, inclusive, que Michel Foucault estabeleceu para começar essa discussão, como que em uma geração ali em meados do século XVIII, a gente tem uma transição de comportamento absolutamente radical e brusca para uma nova forma de normalidade e de comportamento. É como se a gente pegasse mais de 1000 anos de tradição e numa única geração a gente modificasse totalmente. A questão é o que originou essa modificação ou ainda quais são as intenções dessa modificação. E é justamente, então, dentro dessa dinâmica, né, de mudança de comportamento de um padrão medieval para um padrão moderno, então já do século XVIII, é que Michel Foucault começou a entender que isso tem muito a ver, sim, com a economia, mas com o modo como essa economia se implementou na Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial foi mais ou menos o que a situação atual, a pandemia tem nos provocado a uma nova forma de comportamento e de normalidade, porque a Revolução Industrial foi uma mudança tão grande nos modos de produção e no jeito, né, de economia de todo o Estado,
que as pessoas tiveram que se adaptar rapidamente. E claro, essa adaptação não partiu das pessoas, mas partiu de um grupo de pessoas, claro, que tinha o objetivo de aumentar o lucro, de implementar efetivamente esse modelo fabril característico da Revolução Industrial, e para isso foi necessário um conjunto de estratégias para que as pessoas que, por exemplo, numa rotina medieval ainda de vida, com devoções, com uma religiosidade bastante latente, num estilo de vida ainda muito próximo no sentido camponês, né? Para partir então se regrarem a trabalhar numa fábrica com horário dentro de um objetivo e de um ideal de produção em sua máxima potência. Na conversão destes comportamentos, na formatação desses comportamentos, nasceram as instituições de sequestro. Foucault chamou de instituições de sequestro todas as instituições que tiveram e têm como objetivo principal a formatação do corpo das pessoas, a formatação dos seus comportamentos de acordo com o ideal fabril. Essa ideia de formatar um corpo relacionado a uma instituição de sequestro tem a ver com a possibilidade de distanciar a pessoa de seu meio e, a partir de um conjunto de estratégias, então a sequestra do seu ambiente para que naturalmente ela se fragilize e aceite, ou pelo menos se submeta à formatação de um modo mais evidente, né? Então, para que ali sim se valha um conjunto de dispositivos anatomopolíticos, ou seja, um conjunto de dispositivos que interfiram na anatomia a partir de uma ideologia, a partir de uma política, para que essa pessoa seja aquilo que ela foi planejada efetivamente para ser. E para que isso tudo tenha força, de fato, para mudar o comportamento das pessoas, a gente tem algumas estratégias que foram adotadas intencionalmente nas instituições de sequestro para que ela conseguisse êxito nessa conversão de mais de 1000 anos de um normal para um novo normal. E dentro dessas estratégias, a gente tem, por exemplo, a ideia da uniformização. Usar uniforme é um jeito de enfraquecer a personalidade da pessoa e a própria história, a própria tradição da pessoa, uma vez que agora ela se torna, como a própria palavra também quer dizer, uniforme às demais, ou seja, igual. A substituição do nome por número, também uma estratégia bastante eficiente dentro de uma lógica de sequestro, e naturalmente de formatação, porque a gente tem aqui uma dinâmica de alguém que perde a sua própria identidade e, uma vez numerada, ela se torna uma espécie de produto, tanto quanto aqueles que eram produzidos nas linhas de produção na Revolução Industrial. A gente tem, além disso, né, toda uma análise de Foucault para um conjunto de estratégias que parecem ser pequenas, mas que têm um poder muito grande, como, por exemplo, de colocar em fileira e de fazer com que as pessoas produzam, tem a ver com, primeiro, uma lógica que depois vai se reproduzir na Revolução Industrial, mas também tem a ver com o fato de que a pessoa internaliza ali um lugar que ela passa a ocupar a partir do quanto ela consegue produzir. E aí a pessoa que mais produz dentro dessa lógica, olhando de fora, como se fosse aquela então mais alienada, mais produtiva dentro de uma criação para torná-la produtiva, é a melhor vista pelo sistema. Essa ideia, então, de uma instituição de sequestro, ela vai transparecer nas instituições como, por exemplo, a escola, o presídio, os antigos manicômios e, claro, também nas próprias fábricas. Essas instituições de sequestro são aquelas que diretamente se responsabilizam pela mudança do comportamento das pessoas, e essa mudança tem tamanho poder que ela foi responsável diretamente, então, por essa transição que historicamente a gente verificou. Dentro dessas instituições de sequestro, Foucault passou, então, a analisar, claro, eu dei só alguns exemplos, mas Foucault passou a analisar as formas como o poder se desenvolvem e são efetivamente aplicados para que haja controle destes corpos, para que estes corpos tornem-se corpos dóceis. Corpos dóceis são corpos preparados, docilizados para serem adestrados e formatados de acordo com a intencionalidade do sistema. A gente tinha visto, por exemplo, uma filosofia já do século XIX, enquanto Nietzsche já discutia a situação da formatação social pela perspectiva metafórica do camelo. Foucault vai além, porque para Foucault, primeiro,
não são só instituições como, por exemplo, a moral socrática e judaico-cristã responsáveis pela formatação das pessoas, mas são, sobretudo na modernidade, essas instituições de sequestro, porque elas não têm como objetivo só nos enfraquecer existencialmente. Na verdade, a fraqueza existencial acaba sendo uma consequência. O principal objetivo da docilização é a conversão dos nossos corpos em ferramentas de produção e, claro, de geração de mais lucro. Então, para Foucault, o objetivo disso tudo é também um objetivo econômico. E nesse ideal econômico, as escolas passaram a formatar, o nascimento da escola moderna é contemporâneo à Revolução Industrial, né? Então, a escola passou a adotar, por exemplo, todo um regime fabril, um regime de sinal, de marcação de tempo, de controle do horário, de mudança de tarefa, e a própria linguagem da escola passou a se tornar uma mescla, primeiro, de palavras de ordem que se associaram naturalmente a uma instituição bastante antiga, historicamente falando, que está ligada a essa disciplina do corpo, que é a instituição militar, são as instituições militares. Então, por exemplo, o próprio vocabulário da escola carrega ainda todo esse modelo de instituição, de formatação de corpos dentro de uma condição de ordem, de formatação de fato. Por exemplo, o professor ele tem o seu conhecimento dentro de uma grade curricular, a ideia da grade. Para que haja uma fixação do conteúdo, são sempre encaminhados exercícios. A palavra exercício remete à ideia do corpo, do treino, né? O professor vai partir do pressuposto que o seu conhecimento é chamado de disciplina. É a ideia de que ele está disciplinando pela via do seu conhecimento de acordo com o ideal, né? Já que a gente está falando aqui de uma perspectiva ideológica inegável, não só à educação, mas a todas as instituições de sequestro. E dentro de uma linha de produção, fazendo um paralelo, né? A gente tem que, se o trabalhador ou o aluno, nesse caso, não produzem efetivamente na qualidade que se verificaria ou que se esperaria produzir, ele vai ter que fazer tudo de novo, né? Então, é a mesma lógica da produção, com uma diferença que a nota depois passa a se converter em um salário, e as pessoas, com tamanha naturalização de todas essas situações, de todo esse normal de uma condição trabalhista, passaram a simplesmente se sujeitar e, claro, passaram inclusive a criar valor dentro dessa sujeição. Da mesma forma, a medicina, os hospitais passaram a se caracterizar enquanto instituição de sequestro. Inclusive, aqui a gente tem uma mudança bem drástica no papel da própria medicina, porque se a gente observar historicamente o que era o saber médico e a que ele estava direcionado especificamente, a gente tem que até meados aí do século XVIII, ele tinha como principal função amenizar a dor, uma vez que não estava nas mãos dos homens, das pessoas, lidar diretamente com a vida e com o âmbito daquilo que na época era concebido exclusivamente como um espaço sagrado. A partir do século XVIII, além da condição de amenizar a dor, a medicina passa a tratar-se agora de prolongar a vida dos indivíduos, e não é prolongar de qualquer modo, é prolongar no sentido de torná-la produtiva por mais tempo. E claro que, de novo, aqui a gente tem essa ideologia fabril de uma revolução industrial, de um desejo econômico nascente que precisava para isso pessoas aptas para fazer com que toda essa máquina econômica funcionasse. Então, os hospitais passaram, dentro desse ideal, a classificar os corpos, a rotular os corpos e, sobretudo, o conhecimento psiquiátrico, aqui então me referindo a mais uma instituição de sequestro, né, como por exemplo dos manicômios, passaram a estabelecer o que é normal dentro de um padrão de comportamento que é produtivo. Normal, portanto, é um tipo de comportamento que se adeque a essa ideologia específica. E diante dessa condição de normalidade, passaram a criar, inclusive, um dispositivo de exclusão, uma espécie de uma heterotopia frente à utopia desejada, que é rotular o indivíduo que não cabe dentro desse parâmetro de normalidade como doente. Então,
patologizar comportamentos passaram, né, a ser essas estratégias, mas sobretudo patologizar o comportamento passou a ser um jeito de, a partir dessa vigilância, desse ideal, fazer com que as pessoas de algum modo se vissem obrigadas a se submeter a essa norma ou este conjunto de regras. Então, nessa lógica, funciona mais ou menos assim: ou você se adequa àquilo que é chamado de normal, ou você é doente. Esse tipo de conhecimento que passou a estabelecer um olhar técnico sobre o corpo, mas atravessado por uma ideologia de produção, é chamado de biopolítica. A gente vai falar muito mais a respeito, mas como o objetivo hoje é traçar linhas gerais, então biopolítica é todo o conjunto de saberes originados ali nas proximidades do século XVIII que tem como objetivo o controle do corpo, um controle técnico de pessoas que se tornam portadoras da verdade a respeito de nós mesmos e passam a legislar a partir dessa verdade para que a gente se adeque, e se a gente não aceitar esse rótulo, né, intitulado como normal, a gente passa a ser patologizado e de algum modo perseguido ou excluído da sociedade. Os presídios, por exemplo, nascem como uma instituição de exclusão social a quem não se adequa a esse rótulo de produção. E claro, para que tudo isso funcione, eu ainda queria tratar aqui de um último conceito de Michel Foucault para essa introdução, que é de panóptico. Panóptico não é um conceito exclusivo de Michel Foucault, é uma ideia tratada anteriormente por um filósofo chamado Jeremy Bentham, mas Foucault elevou isso e trouxe essa ideia, né, a um outro nível. Panópticos são todas as formas, inicialmente estruturais e arquitetônicas, que auxiliam os processos de vigilância, porque Foucault percebeu que o que a modernidade fez em relação aos seus dispositivos de controle, do que, por exemplo, havia na medievalidade, é que gradativamente ela refinou o modo de controle das pessoas, substituindo o antigo suplício, como por exemplo as mortes pela Inquisição, né, aqueles sacrifícios públicos comuns da medievalidade, para um novo sistema de vigilância e de controle a partir de novas formas e de novos ideais de formatação, dos quais, por exemplo, o panóptico, né, encabeça e faz parte aí, principalmente. O panóptico, como a própria palavra quer dizer, pan-óptico, né? Então, que vê tudo, é essa ideia de você conseguir observar as pessoas a todo momento e, por meio da observação, estabelecer um controle, ou pelo menos fazer com que essa pessoa saiba que ela está sendo observada, para que, uma vez observada, ela própria cerceie o seu controle, ela própria se observe e se lembre que alguém está a observando, e aí, claro, que o poder disciplinador novamente vem à tona e passa a ter efeito.